Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista. Um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do Arcebispo do Budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó Mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o Monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Ao viver insatisfeito, se sentirá miserável. Saber o limite da satisfação lhe trará tranquilidade. Verso de Nissen Shonin, número 1831. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, semana passada, nós finalizamos o importantíssimo capítulo 16º, que revelava a vida eterna de Buda, o capítulo da grande revelação, que fazia parte
do trecho que correspondia um capítulo e 2 partes. Um capítulo diz respeito exatamente a esse 16º capítulo. 2 partes, 2 metades, diz respeito à segunda metade do 15º capítulo e à primeira metade do 17º capítulo, o qual entraremos hoje. Também esse 15º, 16º e 17º capítulo, eles fazem parte de uma grande revelação apresentada em modo resumido e depois em modo amplo. É a apresentação do contexto do caminho primordial. Nós aprendemos que um sutra ele é formado por introdução, contexto e expansão. E depois que nós entramos no 15º capítulo, nós praticamente começamos um novo sutra, que é o caminho primordial do Sutra Lotus. É a segunda metade do Sutra Lotus. E o 15º capítulo representa a introdução, a primeira metade, e a segunda metade do 15º, o 16º e a primeira metade do 17º, elas representam o contexto, o conteúdo principal da pregação do caminho primordial do Sutra Lotus. E, conforme consta no quadro estrutural do fluxograma do Sutra Lotus, esse trecho do contexto, ele apresenta o perto e revela o distante. Primeiramente, de um modo resumido, e depois, novamente, apresenta o perto e revela o distante de um modo amplo. O perto é o quê? É toda a apresentação que o Buda fez durante todo o transcorrer e pregação de sua vida. Ele apresentou a sua vida próxima para revelar a sua vida eterna. Tudo que ele fez, até então seria a apresentação da sua vida recente, para fundamentar o quanto a sua vida, na verdade, era de longevidade infinita e vinha de um passado infinitamente remoto. Então, é o contexto que nós estamos trabalhando agora, o miolo, a parte principal do caminho primordial do Sutra Lotus. E nós finalizamos o capítulo 16º da semana passada com a leitura do Jigage. Eu li na íntegra as palavras de finalização do 16º capítulo, que foi a repetição em forma de poesia de um conteúdo que o Buda havia pregado antes. E um fato interessante da finalização do 16º capítulo é que as palavras que finalizavam o capítulo são muito famosas. São as seguintes palavras: sempre penso em como conduzir ao caminho supremo e rapidamente fazer os seres atingirem a iluminação. As palavras com que Buda finaliza o 16º capítulo são de fundamental importância, pois exprimem muito bem a determinação e compaixão ilimitada de Buda. Eu vou ler mais uma vez as palavras do Buda primordial em relação à preocupação que tem com todos os seres. Sempre penso
em como conduzir ao caminho supremo e a rapidamente atingirem a iluminação. Esse trecho com essas palavras é chamado de Hajigoku no Mon, ou seja, palavras que rompem com o inferno. Palavras que rompem com o inferno. A compaixão de Buda, a sua força de salvação é tanta que a partir do momento que ele tem essa preocupação, que ele tem essa compaixão, a nossa salvação está garantida. Basta nós oferecermos a nossa fé, as nossas orações, a nossa dedicação, que é o mínimo, em troca dessa salvação que nós podemos receber. Recebeu os ensinamentos. Recebendo os ensinamentos do Buda primordial, recebendo o Dharma sagrado no coração, todos, indiscriminadamente, rompem qualquer tipo de elo com o inferno, com o sofrimento. Hoje entramos no 17º capítulo, que é a primeira metade deste capítulo que nós entramos hoje. É muito importante porque finaliza a coluna vertebral do Sutra Lotus, chamada de um capítulo e duas metades, a alma do Sutra Lotus. E chegando no final deste 17º capítulo, o contexto do Sutra Lotus, quando dividido em 3 partes e não em 6 partes, ele se finaliza. Este capítulo prega a aplicabilidade do Sutra Lotus no dia a dia, por isso ele é muito importante. Até agora nós tivemos várias parábolas, vários ensinamentos, revelações, identificações. E a diferença desse 17º capítulo, cujo nome é Discriminação das Virtudes. 17º capítulo, Discriminação das Virtudes. Fumbetsu Kudoku Hon, que enumera as virtudes de acordo com a prática do devoto. Isto é, se o devoto praticar assim, assim, assado, ele vai receber determinado tipo de virtude. Esse 17º capítulo, portanto, ele explica, ele discrimina essas virtudes e prega a aplicabilidade do Sutra Lotus no dia a dia. Exatamente isso que é muito importante para todos nós. Ele trata da prática da fé. E por isso que Nichiren Dai Bosatsu valorizou sobremaneira este capítulo também. Este capítulo relaciona as virtudes do praticante do Dharma Sagrado, Namumyo Horenge Kyo. E é muito importante termos isso em consciência. Porque a prática ela não pode ser em vão. Ela precisa gerar um resultado. E nós precisamos saber qual é o resultado que nasce dessa prática. Que são as virtudes. Virtude é aquilo que combate, é aquilo que elimina o karma negativo, suaviza o nosso espírito e purifica a nossa alma. Todos precisam de virtudes, pois são somente as virtudes aquilo que nós podemos levar dessa para uma outra vida e eternamente. Como de costume, Buda começa novamente a pregar para o Maitreya, o Miroku Bosatsu, desde o começo do Sutra, o representante de todos. Ele já é um personagem agora conhecido a essa altura dos nossos estudos.
né? Na maioria das vezes, o Buda, quando ele começa a pregar algo, ele se direciona ao Maitreya. Ó Maitreya, eu vos prego da seguinte forma, eu faço a seguinte revelação. Ele canaliza esse Maitreya, que por sua vez também vem canalizando as perguntas de todos os participantes da Assembleia perante o Buda. E o Buda prega inicialmente a virtude de quem acredita na eternidade de Buda. Então, quando nós recebemos este 17º capítulo, discriminação das virtudes, ponto. Significa que esse capítulo está pregando quais são as virtudes do devoto, seguidor e praticante. Mas todas elas partem do seguinte pressuposto: existem as virtudes, recebemos as virtudes, sim, mas essa virtude só pode ser acumulada a partir da crença na eternidade de Buda. Isto é, no capítulo anterior, o Buda pregou a sua vida eterna, que sempre foi, é e sempre será. A partir do momento que o Buda que ele fez essa revelação, é uma outra e superior personalidade que nós devemos receber em nossos corações e acreditar. Portanto, acreditar nessa revelação, acreditar piamente, é a condição principal para que a prática gere determinado tipo de virtude. Sem essa crença, a virtude ela acaba se esvaindo no decorrer da prática. E são várias as virtudes que fazem parte da prática daquele que acredita na eternidade do Buda eterno e recebe o Dharma sagrado em seu coração. A primeira virtude é a Musho Honin, ou seja, é a virtude do adquirir a resistência dármica. A primeira virtude que se recebe é a virtude da resistência dharma, que significa poder superar o ciclo dos sucessivos nascimentos e renascimentos. Nem nasce nem morre. A pessoa que recebe esse tipo de virtude, ela deixa de passar por transformações, pois transformações representam sofrimento. Nós aprendemos que tudo se transforma, tudo se transforma, tudo se transforma, se transforma, se transforma. É aí que mora o sofrimento. Por quê? Se é coisa boa, não é para sempre. E se é ruim, pode virar bom. Mas esse bom também não será para sempre. Em outras palavras, transformações existirem e ser o alvo delas são coisas da vida sofrida mundana. Receber essa virtude da resistência dármica nos mantém num único e eterno momento. Na verdade, quando estamos orando o Dharma sagrado, é exatamente quando este momento acontece. Receber a resistência dármica como virtude da prática, da crença incondicional, da fé na eternidade do Buda primordial, é uma virtude demasiadamente grande, absolutamente maravilhosa. E nós somos eternizados por essa virtude, e por isso nós
podemos passar a viver longe de valores e interesses mundanos que realmente interferem na nossa felicidade. É realmente maravilhoso poder receber esse tipo de virtude pela prática da fé e pela oração do Dharma Sagrado, Namumyo Renge Kyo. Nós temos mais ainda virtudes apresentadas neste capítulo da discriminação das virtudes. Uma outra virtude que se recebe pela prática do Sutra Lotus é o Monji Dharanimon. Monji Dharanimon, ou seja, a virtude de poder eliminar todo o mal. É uma virtude absolutamente desejável, necessária. Muitas vezes as pessoas não desejam isso por se acharem incapazes, impotentes, mas se acham ou se apresentam assim porque lhes faltam virtudes. Havendo o acúmulo de virtudes, os nossos poderes aumentam. E aumentando os nossos poderes, nós conseguimos eliminar os males do mundo, conseguimos abominar esses males do mundo e perpetuar as virtudes. A partir do momento que acreditamos na vida eterna de Buda, como também a partir do momento que pelas virtudes passamos a eliminar os males do mundo, naturalmente nós passamos a nos eternizarmos também pelas virtudes do Dharma Sagrado. Aniquilar o mal faz parte do nosso processo de eternização. Quem consegue fazer isso é alguém que passa a viver pela gratidão, também demonstra a mais profunda consciência de penitência. Ou é alguém que elimina o mal, elimina o karma negativo, ou é alguém que é conivente com isso. A virtude de poder eliminar todo o mal é a virtude que nos tira ao mesmo tempo desse mal que nos faz mal e faz mal para tantas outras pessoas também. Depois tem uma outra virtude pregada, que é a virtude do Gyosetsu Muge Benzai. É a virtude do poder desejar pregar os Sutra Lotus sem impedimentos. É a virtude do poder desejar pregar os Sutra Lotus sem impedimentos. Pode parecer fácil, mas na verdade, pelo que vimos na vida, durante toda a vida de Nichiren Daibosatsu e dos grandes mestres, chega a parecer algo quase impossível. Sair em praça, encontrar as pessoas, transmitir esse ensinamento maravilhoso, esse ensinamento da verdade, da mais profunda iluminação, poder transmitir ele às pessoas, parece ser algo fácil, mas diante da descrença, do orgulho, da prepotência, da negligência das pessoas, essa missão é muito difícil. Mas dotado dessa virtude, desejando essa virtude, os caminhos eles vão se abrindo e nós vamos conseguir concretizar essa prática de pregação e perpetuação do Sutra Lotus, dos ensinamentos do Namumyo Renge Kyo. Poder desejar isso é uma virtude. Ter essa pressa,
ter essa prece em nossos corações e concretizar essa prece é uma grande virtude, é uma grande bênção, porque eterniza as nossas vidas. Para poder pregar os ensinamentos, a pessoa, alguém que coloca a pregação em prática, é alguém que tem que superar as superioridades entre as pessoas, as hierarquias, é alguém que precisa tratar os ricos e pobres, sábios e ignorantes da mesma maneira, fazer a mesma pregação indiscriminada e levar o poder da salvação a todas essas pessoas. É poder pregar livremente, sem impedimentos. E receber essa virtude é maravilhoso. Mas para isso acontecer, é preciso, novamente, fundamento. É preciso acreditar piamente no Buda primordial, na sua eternidade, no seu poder de salvação. A próxima virtude apresentada neste 17º capítulo é a aquisição do Sendarani, que é a virtude de poder transferir virtudes da sua prática benevolente para outras pessoas. Isso significa o poder de se desapegar, o poder de se libertar de si mesmo em função da salvação das outras pessoas. É o poder de levar o bem ao próximo, mas isso também em função da crença na eternidade da vida do Buda primordial. São várias as virtudes que eu continuarei apresentando aqui, mas lembremos que todas elas se fundamentam na pregação do 16º capítulo, capítulo anterior, quando o Buda revelou a sua vida eterna. A partir do momento que ele faz essa revelação, acreditar nessa revelação, ter essa revelação como a mais pura verdade dentre todos os seus ensinamentos, a partir de agora, faz parte da condição principal da prática do devoto. Por isso, a primeira condição, é a condição principal para que o devoto possa desenvolver todas as outras práticas que constam nos ensinamentos e para fazer com que essa prática gere virtudes e gere as bênçãos e resultados daqui para frente. Essa deverá ser a forma de interpretação, de aceitação e de recepção dos ensinamentos dos Sutralotos. Mas na próxima semana nós continuaremos com o aprendizado deste 17º capítulo dos Sutralotos, discriminação das virtudes. Bom, na semana passada nós entramos no 17º capítulo e fomos até a parte em que Buda pregava para todos os membros da Assembleia, como sempre, a partir da pessoa de Maitreya. Maitreya, o Miroku Bosatsu, desde o início do Sutra, ele tem sido o interlocutor. Ele, que sempre representando a Assembleia, fazia as perguntas e em muitas, as principais vezes, o Buda se voltava para ele, respondendo para todos da Assembleia. E dessa vez, Buda pregava para Maitreya o que este 17º capítulo, discriminação das virtudes, enaltecia. Ou seja, as virtudes que poderiam ser acumuladas a partir desta prática dos Sutralotos. No entanto, todas essas virtudes advindas da prática dos Sutralotos estariam sendo baseadas no fato de todos acreditarem na eternidade do Buda. Pois, no capítulo anterior, 16º,
já que o Buda revelou a sua verdadeira identidade de como sendo o Buda primordial, original e eterno, acreditar nisso, doravante então, seria o pressuposto principal. E na semana passada nós enumeramos até a quarta virtude que havia sido pregada. A primeira virtude, dentre as discriminações, enumerações das virtudes deste 17º capítulo, é a virtude do Musho Honin, ou seja, é a virtude do adquirir a resistência dármica, que permite superar o ciclo dos sucessivos nascimentos e renascimentos também. A partir do momento que se adquire essa virtude, chega-se nesse estágio da prática ascética, já nem nasce mais, nem morre mais, não passa por transformações, pois são as transformações e ser meramente dominado pelas transformações é que geram os sofrimentos, que eles são gerados. A segunda virtude que nós aprendemos dentro deste 17º capítulo, Discriminação das Virtudes, é a virtude do Mondi Dharani, ou seja, adquire-se a força que aniquila o mal e cultiva o bem. Ou seja, é a virtude de poder eliminar todo o mal a partir do cultivo do bem. É muito importante ter essa virtude que nos dá o controle das próprias ações. A terceira virtude que se recebe a partir do momento que se dedica à prática do Sutra Lotus e, por se dedicar, demonstra acreditar na vida eterna do Buda primordial, é a virtude do Gyosetsu Muge Benzai, que é a virtude de poder desejar pregar o Sutra Lotus sem impedimentos. Poder pregar os ensinamentos do Namu-myoho Renge-kyo sem impedimentos é uma grande virtude. Pode parecer fácil, mas, na verdade, pelo que vimos, na vida dos monges, na vida do grande Nichiren Dai Bosatsu, parece ser algo quase impossível. Poder exercer essa virtude é uma grande bênção. E a quarta virtude é a aquisição do Sen-dharani, que é a virtude de poder transferir os méritos da sua prática benevolente, para poder demonstrar o desapego e se libertar de si mesmo, daquilo que você fez e que não pode fazer um bem só para você. Se é tão bom assim, então vamos compartilhar. Por que não dividir esse benefício? Então são essas 4 virtudes que aprendemos até a semana passada. A da resistência dármica, a virtude da força que aniquila o mal e cultiva o bem, a virtude do poder desejar pregar o Sutra sem impedimentos e a virtude de poder transferir os méritos da sua prática benevolente. E as virtudes ainda são maiores. A quinta virtude é que, a partir do momento que se dedica à prática do Sutra Lotus com uma fé inabalável, ocorre que uma quantidade ilimitada de bodhisattvas passam a pregar os ensinamentos do não apostatar, para que as pessoas nunca abandonem a prática da fé.
os bodhisattvas, que pregam a lei do jamais apostatar, eles exercem essa sua função de bodhisattvas justamente pela virtude que eles recebem pela prática. Eles praticam, recebem a virtude do Sutralotsa, do Nam-myoho Renge Kyo, e por essa virtude, até mesmo os bodhisattvas adquirem o poder de pregar os ensinamentos a todas as pessoas e de forma ilimitada, para que elas jamais abandonem a prática da fé. Jamais apostatar significa jamais desertar a fé que uma vez prometeu devotar e oferecer. Uma vez pregado os ensinamentos do jamais apostatar, que nos impedem de jamais desistir da prática da fé, aí recebe-se uma outra virtude, que é a sexta virtude. A sexta virtude é poder pregar a lei da purificação. A lei da purificação significa pregar sem objetivar nenhum tipo de benefício próprio. Sejam benefícios materiais ou benefícios imateriais. Nem mesmo um agradecimento quanto qualquer tipo de reconhecimento deve ser objetivado. É muito difícil nos dedicarmos, alguém se dedicar arduamente a um determinado tipo de prática, se preocupar com as outras pessoas, se elas vão ou não desistir, dar o máximo de si, se sacrificar em nome das outras pessoas que muitas vezes não estão nem aí para o seu esforço, e depois ainda avançar nessa prática e não objetivar nenhum tipo de benefício, fazer tudo isso e poder dizer que é graças ao Gohozen, graças ao Buda primordial, que é graças ao Nam-myoho Renge Kyo, é graças a todas as pessoas que eu posso fazer isso. Fazer isso para mim, portanto, é um privilégio demonstrar esse espírito devotivo. Pregar a lei da purificação. Essa lei da purificação, quando o Bodhisattva avança nesse estado, ele já não pode nem pensar que a renúncia faz parte da prática ascética, pois quando ele pensar que está renunciando, que ele está fazendo um sacrifício, e isso em benefício próprio, não, que eu vou me esforçar porque as pessoas precisam que eu faça isso, pronto, isso já gera um apego. A lei da purificação, ela exige isso do Bodhisattva, que ele consiga abster-se de todos os seus apegos em função da prática ascética do Sutralotsa. Mas é muito difícil executar isso. Qualquer um pode muito bem chegar e dizer, mas assim não dá. Perfeitamente, não dá mesmo. Com as próprias forças, não dá. É por isso que nós recebemos essa capacidade pela virtude da prática. Quando se dedica à prática da fé, do Nam-myoho Renge Kyo, devotando piamente
o eterno Buda primordial, a pessoa ela recebe essa virtude em seu coração e consegue pregar a lei da purificação. Essa virtude ela é incorporada. Chegar a este ponto é uma grande virtude que somente o Sutra Lotus pode proporcionar. Abster-se totalmente da intenção de adquirir méritos é o ápice da virtude, pois nos liberta de todos os sofrimentos. Mas podemos até pensar que são ideais muito altos, que estão totalmente além daquilo que nós podemos executar. No entanto, como aprendemos, basta receber essa virtude, que essa capacidade será incorporada pelo nosso ser, que automaticamente passará a executar de tal forma desprendida, purificadora, ilimitada, resistente, benevolente e produtiva em relação à propagação do Dharma sagrado. É isso mesmo, o Sutra Lotus é um ensinamento que possibilita a transformação do homem em Bodhisattva. O Namumyo Renge Kyo, ele possibilita ao ser humano superar as limitações humanas e mostrar, externar aquilo que de mais nobre existe dentro de si, que é a natureza búdica, que incorpora a iluminação. Isto é, se a pessoa desejar se esforçar, é uma condição. Se a pessoa desejar se esforçar, se a pessoa desejar se dedicar à prática da fé, acreditando na vida eterna do Buda primordial, então não há mais impedimentos, não haverão limites dentro da sua condição. Todos eles serão superados, pois essa é a garantia do Sutra Lotus. O Sutra Lotus, o Namumyo Renge Kyo, permite superar todas as próprias e alheias limitações que existem. Na verdade, todas essas virtudes que enumeramos aqui como 6, sequencialmente, todas elas representam a nossa escalada rumo à iluminação. É simples de compreender. Primeiro, nós superamos o limite do ciclo de sucessivos nascimentos e renascimentos pela resistência dármica. Por quê? Porque nós precisamos eliminar o mal e cultivar o bem. Dentro dessa caminhada de pregação, nós precisamos poder pregar os ensinamentos sem impedimentos, superar os obstáculos para poder pregar, acumular virtude e poder transferir os méritos dessa virtude, para que todos os bodhisattvas possam pregar e nós nos incluirmos nessa pregação, para que as pessoas jamais abandonem a sagrada prática da fé e depois cheguem ao ponto de poder pregar a lei da purificação, da total renúncia, da total abstenção. É uma sequência de virtudes que se acumula exatamente de acordo com aquilo que é necessário para graduarmos o rumo à concretização da iluminação. Pois bem, após
pregar essas virtudes, após Buda enumerar essas importantíssimas virtudes, todas elas absolutamente necessárias para a concretização da iluminação, começou a chover pétalas de flor de lótus branca. Choviam pétalas sobre todos os Budas das 10 direções, sobre o Tarô Nyorai, todos os discípulos, bodhisattvas e seguidores, absolutamente todos. Não é como se fosse uma chuva que a gente vê por aí. Está chovendo no estado de São Paulo, está chovendo num determinado bairro, a região sul do Brasil está coberta de nuvens e chovendo. Não. Essa chuva de pétalas de lótus branca ocorreu no universo inteiro e por sobre todos os seres existentes desse universo, a partir de cada Buda, de cada Bodhisattva e de todos os participantes da Assembleia. E também junto com as pétalas que choviam, o céu começou a exalar um maravilhoso perfume sobre todos os presentes na Assembleia. Os tambores celestiais também soaram e joias de valor incalculável foram oferecidas diante do Buda. E cada Buda, porque existiam milhares de Budas que vieram participar da cerimônia de pregação do Sutra Lotus, cada Buda, por sua vez, recebeu o devido zelo por parte de cada Bodhisattva. Cada Bodhisattva que ali se fazia presente começou a zelar, oferecer o zelo ou kyuji a cada Buda que ali se fazia presente. E este zelo, tamanha amplitude ele tomou, que ele se estendeu até o Brahma Bonten. Várias outras divindades que ali participavam receberam o zelo por sua vez. Mas um maravilhoso fenômeno acontecia. E exatamente neste momento, Maitreya, o Miroku Bosatsu, respeitosamente levantou-se, descobriu seu ombro direito e em postura de devoção pronunciou: o nobre Buda pregou a eternidade da sua vida, ao mesmo tempo que nos ensinou que também podemos fazer parte dessa mesma vida eterna. Nunca escutei ensinamento tão sublime assim. Nossos corações estão repletos de alegria. Eu vou repetir as palavras do Bodhisattva Maitreya. O nobre Buda pregou a eternidade da sua vida, ao mesmo tempo que nos ensinou que também podemos fazer parte da sua vida eterna. Nunca escutei ensinamento tão sublime assim. Nossos corações estão repletos de alegria. Dessa forma, Miroku Bosatsu demonstrou a gratidão, representando a Assembleia, por terem recebido maravilhosos ensinamentos, todos eles que faziam parte do trecho que nós tanto enfatizamos, um capítulo e 2 metades. Um capítulo que é o capítulo 16º, o capítulo anterior, essa primeira metade do 17º capítulo, que vai até aqui hoje, e a segunda metade do 15º capítulo, que nós já aprendemos anteriormente. Este trecho, um capítulo e 2 metades, representam o contexto do caminho primordial do Sutra Lotus. Sem essa revelação, o Sutra Lotus deixa de ser, e o Buda primordial sequer nós saberíamos que ele existia.
viveríamos apenas imaginando que o Buda nasceu, atingiu a iluminação e partiu. Não foi uma existência passageira. Pelo contrário, o Buda é o Buda primordial e, dentre toda a sua vida eterna, ele escolheu esse determinado momento da vida para pregar o Sutra Lotus e nos conduzir à iluminação. Depois dessas palavras, Miroku pronunciou em forma de verso todo o conteúdo pregado e a forma correta a qual ele interpretou. Ele fez algo parecido com a finalização do 16º capítulo, que fiz a leitura do Sutra no final. Só que dessa vez a atuação é o Maitreya. E assim é finalizada essa primeira metade do 17º capítulo do Sutra Lotus. A partir da semana que vem nós vamos entrar na parte dos 4 tipos de fé que o Buda pregou, para que nós pudéssemos seguir a prática da fé de um modo correto e determinado. O grande mestre Nichiren Dai Bosatsu enalteceu bastante esta parte que nós aprenderemos na semana que vem, chamada de 4 tipos de fé. Bom, na semana passada nós finalizamos o trecho, um capítulo e 2 metades, que seria a primeira metade do 10º capítulo do Sutra Lotus. Nós estamos aprendendo agora o 10º capítulo do Sutra Lotus, discriminação das virtudes, Fumbetsu Kudokuhon. Este trecho que nós finalizamos na semana passada, um capítulo e 2 metades, é considerado um contexto e praticamente o coração do Sutra Lotus. Estamos, portanto, agora aprenderemos hoje a partir da segunda metade do 17º capítulo e também começo do trecho expansão. Lembremos que todo sutra é composto por 3 partes: introdução, contexto e expansão. Na primeira metade do Sutra Lotus, nós tivemos essas 3 partes, e agora, a partir do 15º capítulo, quando entramos na segunda metade do Sutra Lotus, nós já tivemos a introdução, finalizamos o contexto com a primeira metade do 17º capítulo, e hoje entramos no trecho de expansão do caminho primordial do Sutra Lotus, que vai até o final do Sutra. Agora, a partir da segunda metade desse 17º capítulo, nós entramos no trecho expansão do Sutra Lotus. Ele vai até o final do Sutra. Por que expansão? Porque não basta aprender aquilo que consiste no cerne dos ensinamentos ou receber a essência. Essa essência, ela precisa ser praticável e digerida. Essa digestão, esse compartilhar dessa essência é a parte que corresponde à expansão, o objetivo principal de toda a pregação de Buda. É a hora do vamos ver. Para que isso serve realmente? É preciso servir para alguma coisa, é preciso servir para salvar, é preciso servir para iluminar, e a todos preferencialmente. É exatamente o trecho dos ensinamentos onde a doutrina se transforma em religião, onde os ensinamentos se transformam em religião. E logo de começo, quando o Buda entra nesse trecho da expansão do caminho primordial do Sutra Lotus, ele prega aqui nesse
17º capítulo, o famoso ensinamento dos 4 tipos de fé e 5 estágios, com o objetivo de revelar aos seres de sua época que, acreditando e praticando aquilo que acabaram de ouvir, essa essência, essa grande revelação e a fundamentação das virtudes que receberiam, acreditando e praticando tudo aquilo que acabaram de ouvir, que resultaria numa grande virtude. Fundamentado nesse pressuposto, Buda cita da seguinte forma: havendo o ser, e este, ao ouvir a respeito da eternidade da vida de Buda, por um súbito instante despertar a fé, receberá infinitas virtudes. Mais uma vez, havendo o ser, e este, ao ouvir a respeito da eternidade da vida de Buda, por um súbito instante despertar a fé, receberá infinitas virtudes. Uma condição mínima que nós aprendemos e recebemos como garantia. O mínimo. E por um súbito momento de fé que nós despertamos ao ouvir a respeito da eternidade da vida de Buda, já é o suficiente para recebermos infinitas virtudes, tamanha a validade desses ensinamentos que nós recebemos a partir do Sutra Lotus. Vejamos agora quais são os 4 tipos de fé que nós aprendemos no 17º capítulo do Sutra Lotus. O Sutra Lotus prega como o primeiro dos 4 tipos de fé o súbito despertar da fé. Ichinen Shinge. Dos 4 tipos de fé, é o mais importante. Por isso que é o primeiro. Mas também é o mais simples. Avançando um pouco mais, vem o segundo tipo de fé. Compreender parcialmente a pregação de Buda. A pessoa não simplesmente desperta a fé. Nesse segundo estágio de fé, ela passa a compreender um pouco mais o conteúdo da pregação de Buda. Num terceiro tipo de fé, que é transmitir amplamente os ensinos de Buda, vemos que a pessoa não só compreende parcialmente a pregação de Buda, como também já consegue transmitir amplamente os ensinos de Buda. E como quarto tipo de fé, nós temos o incorporar profundamente a fé e o residir na terra pura de Buda. Assim se completam os 4 tipos de fé. A fé, após o seu despertar, ela vai se graduando por si só. Dependendo da pessoa, o súbito despertar da fé se transforma numa compreensão, num transmitir amplo dos ensinos e incorporar profundo dessa fé que faz a pessoa passar a residir na terra pura de Buda, viver o mesmo estado de um Buda. Todos esses tipos de fé são geradoras de virtudes ilimitadas e todas são importantes. E pelo fato de Buda ter esclarecido a postura da fé aos seres da sua época, todos esses tipos de fé também são tidos como os 4 tipos de fé do presente. No presente momento em que o Buda fazia a pregação dos ensinamentos para os seres contemporâneos de Buda. Essa era a forma em que eles buscavam a graduação no praticar da fé e avanço dentro da sua prática. Vamos agora aos 5 estágios
da fé, que corresponde aos estágios que passariam nós, seres que nasceríamos no mundo após Buda. São 5 os estágios, as graduações. O primeiro estágio é estágio de ouvir e sentir satisfação. Ai, que bom! Que ensinamento maravilhoso! Nossa, como eu me sinto bem em escutar esse ensinamento. Pronto, já corresponde ao primeiro estágio. Esse primeiro estágio, na verdade, ele corresponde ao primeiro tipo de fé, que é o súbito despertar da fé. Quando a fé desperta, naturalmente ela desperta por essa sensação, satisfação por essa crença. Então é o primeiro passo, também por sua vez. Depois da ocorrência desse ouvir e sentir, o segundo estágio da fé é colocar em prática. Ouviu? Agora vamos colocar em prática. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é o estágio em que a pessoa não só pratica, como também ela propaga, ela transmite os ensinamentos e transmite essa prática também. O quarto estágio é o estágio em que se almeja os 6 tipos de prática de um Bodhisattva. E o quinto estágio é o estágio em que se pratica exclusivamente os 6 tipos de prática de um Bodhisattva, que são os 6 paramitas, e a pessoa consegue viver exclusivamente dessa prática. E lembrando, o Buda pregou, na segunda metade desse 17º capítulo, os 4 tipos de fé e 5 estágios. Vendo com mais profundidade todos esses tipos e estágios, chegamos à conclusão que nós, seres viventes desse mundo moderno, desse mundo de mais de 2000 anos depois do ocultar e partir do Buda, precisamos ter a compreensão de que existem estágios e tipo de fé que estão bem além do nosso grau de desenvolvimento e capacidade de praticar, compreender, até mesmo ouvir. Por isso é que nós aprendemos e nos limitamos. Já nos satisfazemos simplesmente pelo súbito despertar da fé e ouvir e sentir satisfação. Tudo acontece a partir disso. E esse estágio, esse tipo de fé corresponde à fé mais pura e profunda que existe. É a fé de um bebê, é a fé de uma criança que simplesmente acredita, ora e suplica pela salvação com a mais alta e profunda pureza de espírito que existe. Todos os outros tipos de fé ou estágios se encontram exatamente dentro deste primeiro tipo de fé e primeiro estágio. É por isso que nós aprendemos sobre a importância de sempre permanecermos no grau primário da fé. É isso que significa permanecer no grau primário da fé. Só para constar, o primeiro tipo de fé em japonês é Ichinen Shinge. O segundo tipo de fé, Ryakuge Gonshu. O terceiro tipo de fé, Koi Tasetsu. Quarto tipo de fé, Jinshin Kanjo. Primeiro estágio, Zuiki Hon. Segundo estágio, Dokuju Hon. Terceiro, Seppobon. Quarto, Kengyo Dokudo Hon. Quinto, Shogyo Dokudo Hon. E nós aprendemos pelo grande mestre Nichiren Daibosatsu, conforme a palavra Ichinen Shinge Shozuiki, o súbito despertar da fé
e a primeira alegria e satisfação. É o que fundamenta a parte mais sagrada do que consiste no praticar da fé. No momento da pregação, aparentemente estes 4 tipos de fé foram destinados aos seres da época e os 5 estágios aos seres que viveriam após o seu regresso ao estado primordial, nós, deste mundo de agora. Entretanto, se prestarmos bastante atenção, notaremos que, na realidade, todos eles foram destinados e remetidos aos seres que nasceriam nesta era em que nós vivemos agora. E que, dentre estes itens, o mais importante é o primeiro dos 4 tipos de fé e 5 estágios, ou seja, o súbito despertar da fé e a primeira satisfação, como já foi dito. Para fundamentar mais ainda a importância dessa pregação, deste capítulo, o mestre Nichiren Daibosatsu ensina da seguinte forma: os 4 tipos de fé e 5 estágios representam a prática essencial do Sutra Lotus. É o claro espelho tanto para os contemporâneos de Buda como para os de épocas posteriores. Segundo o mestre Myoraku Daishi, o súbito despertar da fé é o início da prática do caminho primordial. E com o primeiro dos 5 estágios, com a primeira satisfação, juntos formam o escrínio, contendo os tesouros dos 100 mundos, 1000 fatores e dos 3.000 mundos instantâneos. É o portal de onde surgem todos os Budas das 10 direções e os 3 tempos. Assim foi dito. Farei a leitura desse importante trecho mais uma vez. Os 4 tipos de fé e 5 estágios representam a prática essencial do Sutra Lotus. É o claro espelho tanto para os contemporâneos de Buda como para os de épocas posteriores. Segundo o mestre Myoraku Daishi, o súbito despertar da fé é o início da prática do caminho primordial. E com o primeiro dos 5 estágios, a primeira satisfação, juntos formam o escrínio, contendo os tesouros dos 100 mundos, 1000 fatores e dos 3.000 mundos instantâneos. É o portal onde surgem os Budas das 10 direções e os 3 tempos. Escritura Shukusatsu de Nichiren Daibosatsu, página 1538. Escrínio, como consta aqui nessa pregação, é um pequeno cofre, uma pequena caixa estofada onde se guarda joias, é um estojo onde se guardam preciosidades. Isso é um escrínio. E o escrínio do Sutra Lotus é exatamente os 4 tipos de fé e 5 estágios. É exatamente aí dentro desse espírito, dentro dessa essência, de dentro dela é que nascem todos os tesouros dos 100 mundos, 1000 fatores e dos 3.000 mundos instantâneos. É uma maravilhosa e das mais profundas afirmações que o grande mestre Nichiren Daibosatsu nos faz. Por conseguinte, o súbito despertar da fé e a primeira satisfação compõem o modelo essencial
da prática da fé que todo devoto do Sutra Lotus que vive a atual era pós-Buda, essa era Mapo, que apesar de ser uma era de decadência, deve seguir. Devemos seguir este estilo de prática, esse estilo de devoção e expansão, porque dentro desse estilo nós poderemos demonstrar que ou entendemos, compreendemos, ou que no mínimo executamos a essência pregada no Sutra Lotus. Pronunciou o Namu-myoho Renge Kyo, transmitiu o Namu-myoho Renge Kyo, é o que caracteriza você estar dentro desta expansão. E para poder orar e transmitir, é preciso despertar, suficientemente é preciso despertar a fé e praticar, ouvir e sentir com satisfação os ensinamentos. E assim se finaliza esse 17º capítulo, Discriminação das Virtudes do Sutra Lotus. Na semana que vem entraremos em um novo capítulo, no 18º capítulo do Sutra Lotus. Vamos lembrar de, ao iniciar o dia, oferecermos as orações para concretizarmos as preces e enfrentarmos as situações com paz e serenidade. Ao findar do dia, façamos o mesmo para agradecer por ter vivido mais um dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista se inicia e termina com as orações, portanto não deixe de praticá-las. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myoho Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Oh, mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim. Aprender os ensinamentos do Rokekyo.